Já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter facilidade para alcançar os seus objetivos, enquanto outras encontram diversas dificuldades? A resposta está nas competências. Nesse episódio, nós vamos desvendar o que são competências e como elas podem ser o seu passaporte para o sucesso. Vamos explorar em como identificar, em como desenvolver essas habilidades para que você alcance a sua meta, para que você continue no seu progresso e atinja o seu objetivo. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e transformação. Seja bem-vindo ao podcast Rota da Jornada, onde nós trazemos aqui dicas valiosas para você, insights, conteúdo relevante para que você transforme a sua vida, para que você atinja o seu objetivo, que te ajudam você nessa caminhada rumo à sua meta. E esse é o nosso objetivo. Rota da Jornada é te ajudando a sair do seu ponto A até você chegar ao seu ponto B, trazendo conhecimento e tudo que vai te ajudar aí nessa jornada. Eu sou o Paulo Teles, moro aqui no Reino Unido, sou coach, sou jornalista e hoje, novamente, com a minha apresentadora especial, Stacy. Meu amor, seja bem-vinda para mais uma edição. Ela que é host também do nosso podcast Rota da Jornada. Obrigada, meu amor. Seja bem-vindo você que parou o seu tempinho aí para nos ouvir, nos assistir. Agradecemos imensamente pelo seu tempo e que possamos ter um ótimo podcast nessa da manhã aqui na Inglaterra. Obrigada pelo seu tempo. E hoje nós vamos falar de competências relacionadas às suas metas. Mas o que seriam essas competências? A definição de competências é um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes que te ajudam você a desempenhar suas funções e também faz com que você atinja o seu objetivo. Isso é competência. Para dar um exemplo bem prático de competências que a gente está falando aqui, por exemplo, uma história do nadador americano Michael Phelps, ele que é o maior recordista de medalhas do mundo, tem 28 medalhas, ele é o maior recordista olímpico e também de ouro, ele tem 23 medalhas de ouro, para a gente ter uma noção. Então a gente está falando de uma pessoa que é referência no esporte e uma das lendas do esporte mundial, da história. Por que ele é importante? Por que eu trago o caso do Michael Phelps? O Michael Phelps, ao decidir ser nadador profissional, ele viu que ele precisava desenvolver tais competências. Quais eram? Dentre outras, a que eu trago aqui nesse momento para te dar um exemplo de como você pode olhar para sua meta e, no caso dele, como ele era hiperativo, acontece o seguinte: ele tinha dificuldade de foco, era uma competência que ele precisava. A outra era disciplina. Ele não conseguia ter disciplina pela hiperatividade dele. E a outra questão é que ele não conseguia ter um gerenciamento de tempo. Era também uma habilidade que ele precisava ter. E partindo desse exemplo do Michael Phelps, eu trago o meu exemplo que quando eu decidi que queria ajudar pessoas a transformar suas vidas, a alcançar seus objetivos, suas metas e sonhos através do coach, eu já tive que olhar para as competências que eram necessárias. E uma delas, para mim, é a comunicação, que é o que eu estou trabalhando dia após dia. Não que eu já tenha alcançado o nível de comunicação que eu queira, que eu desejo, mas que eu estou trabalhando dia após dia. Mas primeiro foi um reconhecimento de qual competência eu precisava. Ao trabalhar assim, eu consigo cada dia mais seguir direcionado para a minha meta, que é sair do delivery daqui no Reino Unido, trabalhando na minha van, e trabalhar com coach, ou seja, ajudar pessoas a serem transformadas, a alcançar os seus objetivos através da metodologia do coach. Então, a comunicação é uma competência que eu encontrei para que eu possa seguir nessa meta, nesse sonho. Sim, mas deixa eu te fazer uma pequena pergunta nesse intervalo de tempo. Entre competências e habilidades, elas são sinônimas umas da outra? Andam no mesmo caminho ou são totalmente opostas? Uma você nasce e a outra você conquista? Seria isso? Não, a questão da habilidade, a gente está falando de habilidade e competências, aqui é de sinônimo. A gente está falando de algo que você desenvolve. Por exemplo, uma pessoa que estuda inglês é uma habilidade, é uma competência. Ela desenvolve, mas se ela parar, ela vai perdendo aquilo. Se ela faz, por exemplo, uma arte, algo que é uma habilidade dela, uma competência, que ela, por exemplo, escrever,
ela vai diminuindo aquela habilidade, aquela competência dela. Então é sinônimo que a gente está falando aqui. Então a gente não está falando aqui de dom, de algo em relação a talento em si. A gente está falando especificamente de que habilidade e competência são sinônimos. Então, a gente está falando de algo que você possa desenvolver em você para que você possa ficar mais forte, mais determinado, mais engajado na sua meta, no seu objetivo e para que você possa caminhar com mais certeza, com mais convicção, para que você esteja ali, seja competente na sua área, no seu objetivo, você tenha todo o aparato necessário para alcançar o que você precisa para a sua vida. Então, continuando, é necessário entender quais competências a pessoa precisa. Porque se você entende quais competências você precisa, a sua meta se torna alcançável. Porque o problema de muitas pessoas é a falta de clareza. Por isso é importante você assistir o primeiro episódio, entender o que é clareza, como ter essa meta definida. Porque aí a gente está aqui caminhando, a gente está olhando já temos uma direção e agora eu olho para saber o que eu preciso desenvolver para alcançar essa meta. A partir do momento que você sabe qual o seu objetivo geral, qual o seu objetivo final, a sua meta definida, o que acontece? Você consegue olhar o quadro geral e você vê o que precisa para alcançar, para chegar a esse lugar, a esse ponto, ou seja, sair desse ponto A, o estado atual, a profissão que você vive, a vida que você tem, a carreira que você tem, para modificar e ir para o estado B. Mas no meio do caminho, você precisa de algo, de algumas coisas nessa bagagem para você alcançar o que você tanto precisa. E aqui a gente está falando de competências hoje. Sim, mas se você fosse dar tudo isso que você falou colocar isso tudo em um único exemplo, qual exemplo você daria pra gente? Vamos supor que você vai pro Rio de Janeiro, lugar bonito, né? Lugar Bacana. maravilhoso, lugar lindo. Top. Bacana. Então, assim, você vai pro Rio de Janeiro. Então, se você vai pro Rio de Janeiro, você tem uma viagem. Você já definiu que tem um destino. Bacana. Nossa, top, Rio de Janeiro. Agora, o que você vai fazer? Você vai olhar o mapa, vai traçar uma rota. Quando você traça essa rota, você vai olhar para as interferências. Então, vou resumir aqui também o que a gente já falou: interferência, a gente falou de clareza e tudo mais. Defini o destino, agora eu vou olhar as interferências. Quais são elas, por exemplo? Se eu vou de carro, que interferência eu poderia ter? Ah, sei lá, tem aqui os pedágios. Então, beleza. Então, o que acontece? Eu vou traçar o melhor caminho possível. Porque se às vezes eu não consigo mudar minha rota para que não tenha nenhum pedágio, o que vai acontecer? Eu posso minimizar isso, traçar um plano melhor, traçar uma rota bacana, melhor, que inclusive vai diminuir o meu gasto e os meus recursos até chegar ao destino final. E às vezes até tempo, então tem essa questão de gerenciamento. Agora, olhando para as competências, para a pessoa que vai viajar para o Rio de Janeiro, se ela já sabe que vai para o Rio de Janeiro, ela sabe a rota, ela já olhou o que tem no caminho e já se preparou. Agora, qual que é a competência? O que a gente está falando? A gente está falando da pessoa olhar. Ela vai dirigir o carro? Ela é um motorista? Ela precisa da carteira categoria B, se for um carro convencional. Mas se ela for dirigir um ônibus, vai que é uma excursão, vai que é uma família toda de ônibus aí, que seria uma viagem bem bacana. Nesse caso, a pessoa teria que ter categoria D, uma habilitação dela. Então, a competência para ela dirigir já seria diferente, já seria uma competência maior. E inclusive alguns cursos necessários, extras, para que você possa dirigir um ônibus, por exemplo. Então aqui a gente está falando de competências para você fazer uma viagem maior, né? Por exemplo, que a pessoa sai lá de Goiás e vai para o Rio de Janeiro. A pessoa sai lá do Acre, lá do outro lado do Brasil, e vai para o Rio de Janeiro. Então a gente está falando assim, dando um exemplo de como que é importante a competência. Você olhar para o quadro geral, olhar para o seu destino e ver o que você precisa fazer, desenvolver para que você possa ir. Ah, sim. Nossa, isso é ótimo, bem explicativo, dá pra gente clarear muito a nossa mente. Mas você trabalha isso na sessão de coach? Como você apresenta isso para as pessoas? Assim, no caso de uma sessão de coach, eu tenho uma sessão que a gente trabalha realmente focado em competências. Porque a gente já está caminhando, já tem uma meta, já tem um objetivo. Então a gente vai trabalhar as competências necessárias. A gente vai olhar com perguntas, a gente vai chegar nas competências necessárias. Às vezes a pessoa não sabe todas as competências que ela precisa. Mas a gente olha para a meta dela, com perguntas sérias, a gente vai chegar nesse objetivo. E a gente vai olhar também para pessoas que alcançaram a meta que ela quer, que têm tais competências, para que ela possa olhar para o quadro geral e ver, peraí, eu tenho tais competências que eu sei que são necessárias, mas outras eu não tenho. Ou eu não sei quais são. Aí eu vou olhar para quem já sabe, para quem já fez.
E aí você vai juntar as competências. O que a gente faz? É olhar para dentro. Porque essas habilidades, muitas delas já estão presentes em nós. Às vezes você não tem no nível que você precisa, mas você já tem muitas delas. E outras talvez você não tenha. Por isso é importante essa clareza de você olhar para dentro, entender o que você tem e olhando para o seu destino final, porque você vai ver o que você tem e pode melhorar. E como pode desenvolver essas habilidades. Então, é importante esse olhar geral, saber aonde que você está indo, o que você tem, o que você precisa. É como se você for viajar, tem que saber o que coloca na mala. Então, assim, parando aqui para mim fazer um pequeno acréscimo, é importante as pessoas entenderem também que não é um bicho de 7 cabeças. Não importa se ela não tenha isso, é fácil ela conseguir, não é difícil desde que ela queira. Ela pode adquirir essa habilidade e essa competência para chegar no objetivo dela. Sim, não é algo complexo, porque a partir da hora que a pessoa olha para o quadro geral, ela já tem uma noção, sabe? Se a gente for pensar que a gente trouxe aqui formas de você entender como que você descobre essas competências, como que você identifica, né? Trazer algumas informações aqui, é, como você pode desenvolver essas competências e entendê-las também, sabe? Por exemplo, o Michael Phelps, é, ele para ser um atleta de alto nível, ele teve um treinador muito importante na vida dele, que ajudou ele a alcançar essas competências que precisava. Que o treinador dele chama Bob Bauman. E o treinador dele trabalhou todas as dificuldades dele, todos os pontos de melhorias, pontos de desenvolvimento, as competências necessárias que se precisavam, criava situações que fortalecia muito o Michael Phelps. Então isso fez ele um atleta profissional, um atleta de alto nível, o maior de todos os tempos na natação. Só a partir da hora que você reconhece que você sabe o que melhorar, senão a pessoa fica sem direção. No meu caso, por exemplo, da comunicação, eu trabalho todos os dias de forma que eu melhore isso. Porque o trabalho que eu faço de levar essa mensagem de transformação, de que as pessoas podem mais, de que elas têm os recursos que elas precisam, que os recursos que elas não têm, elas podem buscar, desenvolver, trabalhar isso nelas, isso faz com que eu melhore a minha comunicação dia após dia. Fazendo, estudando detalhes, aprendendo com quem já sabe, com quem já tem todo o aparato, já tem conhecimento, pode me passar e eu posso trabalhar essa competência e desenvolver. Até chegar a um ponto que eu tenha outra meta e aí eu desenvolva outra competência. Mas isso não quer dizer que eu tenho que desenvolver somente essa competência, tem várias outras. Eu estou dando um exemplo da comunicação aqui, entendeu? Isso é ótimo, né? Para que as pessoas entendam que quando elas precisam, elas realmente necessitam de procurar a ajuda de um profissional, uma pessoa que vai ajudar elas, que vai guiá-las no caminho. Mas como essas pessoas podem entender essa situação? Como elas podem compreender que isso está acontecendo, que elas precisam realmente de um apoio, de uma ajuda de alguém? Como eu sou motorista aqui no Reino Unido, e aí eu dirijo uma van e é um veículo mais grande, quando maior o veículo, hein, mais pontos cegos tem. E acontece que quando você é um motorista, tem alguns pontos cegos que você não consegue ver. Então eu digo assim, que nesse caso de uma pessoa planejar uma meta, um objetivo, tem muitas pessoas que conseguem, são autodidatas, desenvolvem técnicas que ela consegue fazer. Mas tem muitas outras que precisam de um profissional que possa ajudar elas a olhar para o mapa geral, criar uma meta, definir, ajudar ela a ter consistência. Porque o método, por exemplo, que eu trabalho no coach, chama A5C. A5C é o seguinte, primeiro a gente trabalha, o primeiro C é de clareza. Depois a gente trabalha o caminho. Na sequência, a gente trabalha a caminhada. Você começa a caminhar e você precisa de ter consistência. O quarto C é consistência. O quinto C é conquista. Então você teve clareza, você teve o caminho, nós definimos o caminho, começou a caminhar, teve consistência e conquista. Só que não adianta você conquistar algo que você não esteja alinhado com sua essência, com quem você é. E a gente trabalha isso também no coach. A gente vai trazer isso em outros podcasts. Se você tiver interesse em saber mais sobre alinhamento, que a gente trabalha valores, também a gente trabalha perfil comportamental, comente abaixo que a gente, para quem está no YouTube, para que a gente possa trazer isso, para que você entenda um pouco mais de você na sua essência.
E colocando de forma prática, o que a pessoa pode fazer? Criar um plano de ação, de forma que ela possa desenvolver as competências que ela tem e as que ela precisa. Por exemplo, aí você vai olhar, eu preciso de inteligência emocional, então eu vou olhar quais competências a pessoa que tem inteligência emocional tem. Quais competências ela tem e quais eu preciso desenvolver. Ou seja, eu olho, eu tenho tais competências e as outras eu não tenho, então eu vou desenvolver. Aí a pessoa também que vai perder peso, ela também pode fazer dessa forma, que são metas diferentes. Uma pessoa que vai passar no concurso, uma pessoa que vai mudar de carreira. Então são várias metas que a gente pode trazer aqui. Pode ser a pessoa às vezes tem o objetivo de ser um pai melhor, uma mãe melhor, sabe? Ter tempo de qualidade. Então, assim, são várias metas, só que você tem que ver as competências necessárias. E aí, você desenvolvendo essas competências, vai te ajudar você a alcançar, você ser um pai melhor, uma mãe melhor, ter inteligência emocional, a você alcançar o seu emprego dos sonhos, a você alcançar aquela meta que você tanto pensou e sonhou ao ano inteiro, entendeu? E a gente trabalha isso para que você alcance de forma prática o que você tanto almeja. Qual conselho ou qual dica você daria para uma pessoa que está nos ouvindo, que gostaria de começar a entender mais sobre isso, a fazer alguma coisa? Eu diria para você que está me ouvindo e nos assistindo nesse momento, que você pegue um papel e caneta, que você escreva primeiro a sua meta. Eu quero perder tanto quilos. Ou eu quero alcançar aquela viagem. Ou eu tenho essa meta de mudança de carreira. Ou então eu tenho essa meta de passar no concurso público. Primeiro você escreve a meta. E põe até a data. Já coloca a data quando você vai alcançar. O que vai acontecer? Ao escrever, aí você vai se perguntar: quais competências eu preciso para me chegar lá? Aí você pode responder algumas. Se você não conseguir todas, o que você pode se perguntar? Perguntar: as pessoas que chegaram nesse ponto que eu quero chegar, quais competências elas têm que eu preciso desenvolver para alcançar isso? Então aqui tô dizendo para você algo prático que você vai colocar no papel e você já vai olhar. E aí depois você pode fazer o que? Dar nota. A pessoa que quer ser músico, por exemplo, ela vai olhar as competências necessárias. Por exemplo, se é disciplina, ela vai focar na disciplina e vai criar um plano de ação. Como eu posso, aí já muda a pergunta, em cima da disciplina, como eu posso desenvolver a minha disciplina? Qual uma pequena ação que eu posso fazer agora para que eu possa me sentir que eu estou sendo mais disciplinado? O que é disciplina para mim? Aí ela vai trabalhar a disciplina. Primeiro você olhou para sua meta, agora eu estou aqui praticando, eu tenho que desenvolver essas competências e vou atrás de desenvolver cada uma delas, principalmente as que estão com notas menores, que você avaliou lá no seu grau de competências, para que elas possam, para que você possa trabalhar cada uma delas de forma direta, combatendo ali, trabalhando cada uma para que você chegue mais perto da sua meta. Então, como eu já havia falado antes, a pessoa tem que entender que todo esse processo que ela precisa passar, que tudo isso que ela precisa entender para poder alcançar o objetivo dela, não é um problema muito grande, não é muito sério. Ela precisa entender que ela precisa estudar, precisa tirar o tempo dela para fazer essa habilidade ou essa competência se tornar maior ou mais útil para que ela alcance o seu objetivo, certo? Sim. Isso é muito importante para a pessoa que almeja algo maior para a vida dela. E nesse momento agora, aqui com o meu marido, Paulo Teles, a gente vai falar para você a nossa frase do dia. A frase do dia é de Albert Einstein. No episódio anterior eu esqueci de falar o nome da escritora, tive que colocar aí embaixo. Agora já estou lembrando de Albert Einstein, famoso cientista com muitas metas alcançadas ao longo da vida, que nos ensinou muito, trouxe muitas coisas pra gente que hoje a gente usa no nosso dia a dia. Então, essa frase dele tem muito a ver com as competências, tem muito a ver com o que a gente falou hoje, com habilidades, com o que você precisa entender, fazer diferente para que você possa alcançar suas metas. Qual que é a frase do dia? Se você sempre faz o que fez, você sempre obterá o que sempre obteve. Albert Einstein. Assim, a gente encerra nosso podcast de hoje.
com uma grande frase, né? Com uma grande pessoa que acrescentou muito na vida de todos os seres humanos aqui. E eu digo pra você obrigada, gratidão por você ter tomado o seu tempinho, parado um pouquinho para nos escutar. E encerramos aqui o nosso podcast dessa semana. Gratidão para você que nos ouviu e chegou até o final dessa edição do podcast. Um grande abraço e vou deixar para você aqui as nossas redes sociais. @Rota da Jornada no Instagram e @o Paulo Teres também no Instagram. Compartilhe esse vídeo, você que está no YouTube, com alguém que precisa entender um pouco mais de competências, que queira desenvolver habilidades, que queira atingir seus objetivos e falta aquele pouquinho que você pode ajudar. Compartilhe com essa pessoa que ela será muito grata e nós também, porque isso ajuda esse conteúdo a atingir várias pessoas que precisam e que querem mudar as suas vidas. Grande abraço e até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.